Rádio Estilhaço. Estamos no quinto bloco do especial Artista em Foco, que hoje trouxe a história da banda RPM, Por Toda a Minha Vida. No ano de 2010, a Globo exibiu uma série chamada Por Toda a Minha Vida. A série homenageava grandes artistas com sua história musical e geralmente abordava artistas e bandas que já haviam falecido. No caso do RPM, todos os membros à época estavam vivos. E foi feito este especial, que acabou de uma forma, através das lembranças e de tudo que viveram, acendendo novamente a chama da revolução. Depois da exibição da série, Paulo Ricardo novamente entrou em contato com Luiz Schiavon e ambos, sem precisarem trocar uma palavra, já sabiam que outro encontro iria acontecer. O que não demorou muito para que chegasse até P.A. Pagni e Fernando De Lucchi. Porém, anos antes, Fernando De Lucchi havia dado algumas entrevistas, o qual deixava claro que se houvesse outra possibilidade de reunião, este não iria participar, pois se sentia relegado ao processo artístico que encabeçava Paulo Ricardo e Luiz Schiavon e que a banda não fazia mais sentido para ele. Ainda assim, Fernando De Lucchi participou da nova volta do RPM. No final do ano, Paulo Ricardo postou em seu Twitter que a banda iria se reunir para gravar um novo álbum. Schiavon, dias depois, confirmou em seu Twitter que a banda estava reunida para compor um novo álbum. Assim, a dupla Paulo Ricardo e Luiz Schiavon começa a compor juntos, e no ano de 2011 surge o álbum Electra. A dinâmica do álbum seria lançar 3 EPs como forma de divulgação do álbum completo. Cada EP contaria 4 músicas e assim seriam liberadas de mês a mês as músicas. Mas a promessa não foi cumprida, devido ao fato de que músicas como Crepúsculo e Ela é Demais Pra Mim foram músicas não vistas com bons olhos pelos fãs clássicos do RPM. O álbum foi lançado no dia 6 de dezembro de 2011 pela Building Records, em um formato duplo, sendo o segundo CD formado por remixes. Apesar da repercussão da volta e dos shows do RPM voltarem a ter bastante público, o álbum teve uma fraca vendagem. E existia nos bastidores uma insatisfação de Fernando De Lucchi por ter sido alijado das composições e assim o álbum soar de uma maneira muito eletrônica. Nos próximos anos, o RPM embarcaria estrada fora para mais uma vez mostrar o seu trabalho, trazendo seus grandes clássicos e mostrando algumas das músicas do álbum Electra. No final de 2014, o RPM anuncia a gravação de um novo álbum, intitulado Deus Ex Machina, com produção de Lucas Silveira da banda Fresno. O disco ficou pronto no ano seguinte, mas acabou sendo descartado. Uma série de informações desencontradas começou a acontecer, coincidindo com o fim da turnê Electra. Entre os períodos de 2015 e 2016, poucos comunicados da banda foram feitos. Quando se juntaram em 2010, os Coiotes afirmaram que uma das regras principais para aquele retorno era de que os trabalhos paralelos não aconteceriam mais e que tudo deveria ser focado para a banda. Porém, entre 2015 e 2016, Paulo Ricardo foi convidado para ser jurado do programa Superstar e, por estar novamente em evidência, lançou um disco solo em 2016. Haviam contradições no discurso da banda anos depois das declarações. Após cumprir a agenda de shows até o início de 2017, a banda anunciou um hiato e, posteriormente, foi revelado que Paulo Ricardo não tinha mais interesse em prosseguir com a banda. Após os integrantes tentarem voltar com a banda e Paulo Ricardo declarar que queria seguir em carreira solo, Schiavon, De Lucchi e P.A. decidiram dar continuidade à carreira e assim chamaram o baixista e vocalista Joy Palone para substituir Paulo Ricardo. Ali começava-se mais um embate entre os membros do RPM. Paulo Ricardo alegou que não foi avisado sobre a volta e disse que havia um acordo entre todos os integrantes
que a banda só se reuniria novamente se fossem os quatro. Schiavon, Deluc e PA alegaram que Paulo Ricardo é que rompeu esse contrato, pois ambos queriam fazer um som e Paulo Ricardo queria seguir outro caminho. E novamente uma nuvem de tensão pairou sobre o ar. Porém, em 2018, depois de casos passados, finalmente Schiavon, Deluc e PA, juntos com Joy Palone, tiveram autonomia para poder trabalhar e assim lançarem duas músicas: A Onde Está Você e Escravo da Estrada. A nova turnê iniciou-se em 2019, com Schiavon, Deluc, Joy e o baterista Kiko Zara. Substituindo Paulo P.A. Pagni, já enfrentava sérios problemas de saúde. A banda também realizou um show acústico em abril do mesmo ano em São Bernardo do Campo. Em meados de maio de 2019, foi anunciado pela página do RPM que Paulo P.A. Pagni havia falecido. Ali iniciava-se um processo de muita comoção. Porém, um fato que surpreendeu foi que, algumas horas depois, Fernando Deluc fez um comunicado no qual disse que a assessoria do hospital havia se equivocado e de que P.A. Pagni não havia falecido. Porém, em 22 de junho, após 34 dias em coma no Hospital São Camilo, P.A. Pagni definitivamente falecia aos 61 anos, vítima de broncopneumonia e complicações decorrentes da fibrose pulmonar, doença que o músico enfrentava nos últimos meses. Dessa forma, encerrava-se a possibilidade de que a formação clássica do RPM um dia pudesse novamente se encontrar. Paulo Ricardo seguiu com sua carreira solo e em entrevista sempre declara que tudo poderia ser resolvido como um diálogo, em contrapartida ao que Fernando Deluc e Schiavon afirmam, que sempre tentaram buscar o diálogo, mas que Paulo Ricardo não demonstrava interesse nenhum em reunir-se novamente com o grupo. O RPM segue a sua carreira, hoje com Joy Palone nos vocais e tocando baixo, Fernando Deluc assumindo a dianteira dos vocais, cantando a maior parte das músicas, além de sua fiel guitarra, Kiko Zara na bateria e Luiz Schiavon nos teclados e direcionamento musical. A banda é um dos maiores legados do rock e da música brasileira. Ela mostrou para músicos de diversas faixas etárias e diversos gêneros o que uma banda deve fazer e o que uma banda não deve fazer. Inovou com a tecnologia dos raios lasers, com a postura de palco, com o direcionamento empresarial, com a qualidade do show, mas pecou com o abuso excessivo das drogas, a vaidade, os egos e o descontrole emocional. Para se ter uma ideia da relevância do RPM, nas vendagens do álbum Rádio Pirata ao Vivo, foi necessária, à época, que se terceirizasse uma empresa de prensagem de discos na Argentina, pois nenhuma empresa no Brasil mais dava conta de tantos discos que eram produzidos. Na história do rock brasileiro, Rádio Pirata ao Vivo é o álbum que até hoje vendeu mais em todos os tempos, tendo hoje números aproximados a 3 milhões de cópias vendidas. Por todo esse legado de excessos, tanto em partes boas quanto em partes ruins, com todos esses dados, era óbvio que em algum momento ou outro, RPM também estaria no hall dos Artistas em Foco. Para fechar o Artista em Foco RPM de hoje, você escuta as músicas Aonde Está Você, Sob a Luz do Sol, Gita, Sete Mares, a música Pérola e a música Gênese, ambas do projeto Paulo Ricardo e RPM, a Início, essa que é uma versão da banda para o grande clássico dos Rolling Stones, e fechamos o programa com a música Onde Está o Meu Amor. Muito obrigado pela sua audiência, até mais!